A minha vida e a sua vida estão pautadas em decisões. Decisões que dizem respeito às coisas imediatas, às coisas passageiras, mas também às coisas mais relacionadas ao futuro, às coisas mais duradouras. Jesus vai falar de um pai que tem 2 filhos. O seu filho caçula decide morar longe, pede aquilo que lhe era de direito, a sua herança, mas lá ele gasta tudo que possuía, até chegar a passar fome e necessidade lá em terras estrangeiras. Lá no meio da miséria, ele reflete em seu coração. Diz a palavra em Lucas 15:18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Esse texto está em Lucas capítulo 15, versículo 18. A postura desse filho é a postura que nós precisamos ter. Neste dia, ele decidiu voltar para casa. E este é o dia que eu preciso ter. O dia que eu decidi voltar à presença de Deus. A primeira coisa é que neste dia, este jovem entende muito das suas necessidades. Neste dia, eu entendo as minhas necessidades. Ele estava padecendo fome e ele se lembrou da casa do pai porque lá o mais humilde servo, o mais humilde escravo comia do bom e do melhor. Veja que essas necessidades ficam aí evidenciadas. Ele não imaginava que ia passar tanta privação, tanta dificuldade. Eu e você temos grandes necessidades que só podem ser supridas na presença de Deus, na casa do Pai. Distante dele, nós continuaremos em nossa total miséria. Nesse dia também, este jovem compreende sobre o seu pai. Ele vai dizer, eu vou voltar para a casa do meu pai. A sua mente tem um pensamento dominante. O pai é a razão do seu retorno. E ele sabe que pode ser muito bem recebido ou que o seu coração, nesse trajeto, nesse percurso, desagradou o seu próprio pai. Há uma consciência diferente, porque se antes ele pede os seus bens, ele pede a sua herança, agora ele resolve voltar tão somente vazio à presença do pai. Veja que voltar para Deus exige de você essa compreensão, que na presença dele você terá suficiência de tudo, você será abençoado, inclusive lá ele retorna ao status de filho, ele não é tratado como escravo. Neste dia também, este jovem foi surpreendido pelo amor. Ele chega a dizer para o pai que pecou contra ele, pecou contra o céu, desagradou o coração do pai, mas que se pudesse, fosse possível, que ele fosse recebido pelo menos como escravo. Mas o pai não faz isso, muito pelo contrário. Coloca nele uma roupa de festa, coloca o anel de ouro e coloca nele sandálias, para identificar que ele continua sendo filho. Apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa decisão pela distância, apesar de desobedecermos a Deus, ele faz questão que nós retornemos à sua presença e ele nos revestirá da nossa dignidade de filho. Portanto, decida, volte para o Pai, volte para a casa do Senhor. Com certeza ele estará de braços abertos para te receber, assim como recebeu a mim também. Que ele nos abençoe.